Entre risos e olhares de deboche, ela chega ao altar carregando o peso da rejeição. Então, ele faz um gesto inesperado que cala toda a vila. Inscreva-se no canal e viva a emoção desse momento único. O vestido havia sido costurado às pressas, sem qualquer delicadeza, como se a ocasião não merecesse beleza alguma. Miriam, aos 22 anos, caminhava pela estrada de terra que levava à pequena capela da fazenda Santome, no interior, com passos resignados. Não havia música festiva, nem alegria, nem esperança em seus olhos castanhos. O casamento, anunciado apenas 3 dias antes, não era um ato de amor, tampouco um acordo justo. Era uma punição disfarçada de celebração. Um castigo silencioso imposto a quem, segundo os padrões da pequena cidade de Vale das Flores, nascera com o pecado de não ser bonita. Desde a infância, Miriam ouvira risos abafados por trás das portas, piadas maldosas ditas entre as mulheres da cidade e olhares que a mediam como se fosse mercadoria com defeito. É uma boa moça, mas começavam sempre as frases. Nunca fora chamada para dançar nas festas da cidade, nunca recebera um bilhete de afeto, nunca fora vista como possibilidade de casamento por nenhum rapaz local. Mas era trabalhadora, responsável, educada, o tipo de mulher que carregava o peso da vida sem esperar recompensas. Trabalhava na pequena loja de artesanato que sua mãe mantinha na praça central e cuidava com dedicação dos sobrinhos quando sua irmã mais velha precisava fazer as entregas de sua pequena confeitaria. Quando Edgar Wallen, o fazendeiro mais rico da região e herdeiro do maior grupo de agronegócio local, recusou a filha de Antônio Medeiros, um dos vereadores mais influentes da cidade, em um acordo comercial envolvendo a compra de novas terras, a humilhação precisava de uma resposta à altura, e foi Miriam quem pagou o preço. Quer se manter isolado? Então lhe damos uma esposa que ninguém quer. Foi assim, em meio a cochichos e risos abafados na reunião do conselho da cidade, que ela foi enviada ao altar. A notícia chegou através de sua mãe, Dona Berenice, que entrou em casa chorando após ser chamada à prefeitura para uma reunião urgente. Edgar Wallen era um homem de poucas palavras, reservado, dono de vastas terras e respeitado por sua competência nos negócios, mas visto com desconfiança pela elite da cidade por nunca se submeter aos jogos de poder locais. Formado em agronomia, pela USP, voltara para administrar as terras da família após a passagem do pai e, em poucos anos, triplicara a produtividade da fazenda Santome, introduzindo métodos sustentáveis de cultivo que irritavam os fazendeiros tradicionais. Aceitou o casamento sem objeções, sem negociações. Apenas disse ao prefeito e seus assessores: se é uma aliança, que seja firmada. A manhã do casamento amanheceu nublada, com aquela umidade típica que precede as chuvas de verão no Minas e interior mineiro. A pequena capela de madeira, construída há mais de 100 anos no alto da colina que separava a fazenda Santome do restante da cidade, fora arrumada mais por obrigação do que por celebração. Os bancos estavam cheios de curiosos, parentes constrangidos e figuras políticas locais, mas ninguém esperava emoção alguma. Era um espetáculo silencioso de desprezo coletivo. Miriam entrou com os olhos fixos no chão de madeira antiga. Podia ouvir as risadas abafadas, os cochichos, as comparações com outras noivas de verdade. Olha o vestido, parece um saco de batatas, sussurrou a filha do farmacêutico. Nem maquiagem direita fizeram nela, comentou a esposa do dono do mercado. O fazendeiro estava à frente, imóvel, vestindo um terno escuro bem cortado, que contrastava com a simplicidade rústica do local. Seu rosto permanecia inexpressivo, como se estivesse apenas cumprindo mais um compromisso comercial. A cerimônia começou conduzida pelo padre João, visivelmente desconfortável com a situação. A cada frase da liturgia, o constrangimento aumentava. Todos esperavam que ele cumprisse apenas o protocolo, dissesse sim sem emoção, que ela aceitasse em silêncio e que a vergonha marcasse para sempre aquela união forçada. Mas foi no momento em que a pergunta final foi feita. Você aceita Miriam como sua esposa, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Que o inesperado aconteceu.
Edgar não respondeu de imediato. Com um movimento lento, enfiou a mão no bolso interno do paletó e tirou uma pequena flor do campo, simples, colhida da própria terra. Virou-se para Miriam e, diante de todos os presentes, ajoelhou-se. O gesto, carregado de peso simbólico, fez o salão silenciar completamente. Os cochichos cessaram. As mãos das mulheres que zombavam se congelaram no ar. E então ele disse, com uma voz baixa, mas audível para todos na capela: "Você é a beleza que esta terra escondeu dos tolos. Só quem cultiva com as próprias mãos sabe reconhecer o valor do que nasce em silêncio." O padre hesitou, sem saber como prosseguir, diante daquele gesto inesperado. Miriam, atônita, encarava o homem à sua frente como se o visse pela primeira vez. Os olhos dela, que não sabiam mais o que era ser vistos com admiração, se encheram de lágrimas contidas. Ela não chorou. Apenas assentiu com um movimento quase imperceptível. O sim foi quase sussurrado, mas firme. E naquele instante, algo na atmosfera da cerimônia mudou completamente. O que era punição virou algo diferente, algo que ninguém ali conseguia nomear. A recepção improvisada no salão comunitário ao lado da capela foi marcada por um silêncio constrangedor. Edgar cumprimentava os convidados com educação formal, mas sem demonstrar qualquer intimidade. Miriam permanecia ao seu lado, ainda tentando processar o que havia acontecido minutos antes. Sua mãe, Dona Berenice, chorava silenciosamente em um canto, consolada pela filha mais velha. O prefeito e o vereador Antônio Medeiros conversavam em voz baixa, visivelmente contrariados com o rumo que a cerimônia havia tomado. Quando chegou a hora dos noivos partirem, Edgar simplesmente estendeu a mão para Miriam. "Vamos para casa?" perguntou, com uma suavidade que ninguém esperava. Ela assentiu, insegura sobre o que aquelas palavras realmente significavam. A picape preta e imponente esperava na estrada de terra. Edgar abriu a porta para que ela entrasse e deu a volta para assumir o volante. O trajeto até a sede da fazenda Santome foi feito em completo silêncio. Miriam olhava pela janela, vendo a paisagem familiar transformar-se na medida em que se afastavam da cidade e adentravam os domínios da fazenda. Extensos campos de cultivo orgânico, pomares bem cuidados e pastos onde o gado pastava livremente se estendiam até onde a vista alcançava. Quando finalmente chegaram à sede, uma casa grande de estilo colonial, modernizada com toques contemporâneos, Edgar desligou o motor e virou-se para ela. "Sei que não escolheu estar aqui, nem eu escolhi este casamento, mas prometo que, enquanto estiver sob meu teto, será tratada com o respeito que merece." Miriam o olhou nos olhos pela primeira vez. Não havia zombaria, nem desprezo, nem a falsa gentileza que tantas vezes encontrara no olhar dos outros. Havia apenas uma sinceridade direta, quase crua. Por que fez aquilo? Na igreja, com a flor, ela finalmente perguntou, sua voz pouco, mais que um sussurro. Edgar olhou para a frente, para a casa que agora compartilhariam. "Porque eles queriam nos humilhar, a ambos, e eu me recuso a participar desse jogo." Com essas palavras, saiu do carro e deu a volta para abrir a porta para ela. "Bem-vinda à fazenda Santome, Miriam", disse ele, estendendo a mão para ajudá-la a descer. "A partir de hoje, esta também é sua casa." Os primeiros dias na fazenda Santome foram estranhos para Miriam. A casa era espaçosa e confortável, decorada com simplicidade elegante, que contrastava com a opulência que ela imaginara encontrar na residência de um dos homens mais ricos da região. Edgar lhe mostrara os cômodos principais e indicara um quarto só para ela, com vista para os jardins e para o lago artificial que refletia o céu como um espelho natural. "Você pode decorá-lo como preferir", ele dissera, deixando-a sozinha, para se acomodar. Não dividiriam o mesmo quarto, pelo menos por enquanto, e isso a deixou simultaneamente aliviada e confusa. Nas refeições, sentavam-se à mesa juntos, mas conversavam pouco. Edgar saía cedo para supervisionar os trabalhos na fazenda e voltava no final da tarde, sempre trazendo alguma flor silvestre ou fruta da estação
que deixava sobre a mesa de centro sem muitas palavras. A governanta, Dona Zilda, uma senhora de cerca de 60 anos que trabalhava para a família Valen desde antes do nascimento de Edgar, tratava Miriam com uma mistura de curiosidade e respeito cauteloso. O menino Edgar nunca foi de muitas palavras desde criança, comentou certa manhã enquanto preparavam o café. Mas tem um coração bom, esse tem. No quinto dia, Miriam decidiu explorar mais a propriedade. Cansada de ficar restrita à casa grande, vestiu uma roupa simples e saiu para caminhar pelos arredores. A fazenda Santome era muito maior do que imaginava. Além das plantações principais de café orgânico e da criação de gado, havia setores dedicados à produção de frutas, hortas comunitárias, um viveiro de mudas nativas e até mesmo uma pequena agroindústria, onde produtos da fazenda eram processados e embalados para venda direta ao consumidor. Foi nesse passeio que encontrou Carolina, a engenheira agrônoma responsável pelo setor de produção orgânica. Alta, com a pele negra queimada de sol e olhos vivos e inteligentes, Carolina a cumprimentou com um sorriso franco. "Você deve ser a Miriam. Estávamos curiosos para conhecer a nova senhora da fazenda." O termo senhora da fazenda soou estranho aos ouvidos de Miriam, que nunca se imaginara naquela posição. "Só estou conhecendo o lugar", respondeu timidamente. "Edgar não me contou muito sobre o funcionamento da fazenda." Carolina sorriu novamente. "Ele não é muito de falar, mesmo. Venha, deixe-me mostrar o que fazemos aqui." Durante as horas seguintes, Miriam descobriu um mundo completamente novo. Carolina explicou o sistema de produção orgânica implementado por Edgar após seu retorno da universidade, como ele havia transformado a fazenda tradicional em um modelo de sustentabilidade, e como isso havia irritado os fazendeiros vizinhos, acostumados aos métodos convencionais com o uso intensivo de agrotóxicos. O mais impressionante é que a produtividade aumentou, contrariando todas as previsões pessimistas, explicou Carolina, mostrando os gráficos de produção em seu tablet. "Edgar é teimoso como uma mula, mas tem visão de futuro." Ao final do dia, quando Edgar retornou para o jantar, Miriam tinha um brilho diferente no olhar. "Conheci a Carolina hoje", comentou, enquanto se servia da sopa preparada por Dona Zilda. "Ela me mostrou o sistema de produção orgânica. É impressionante." Edgar pareceu surpreso com o interesse dela. "Carolina é uma excelente profissional. Foi uma das primeiras a acreditar no projeto quando todos diziam que iríamos à falência em 6 meses. Por que você decidiu mudar tudo?" perguntou. Miriam, genuinamente curiosa. Edgar ficou em silêncio por alguns instantes, como se ponderasse quanto de si mesmo deveria revelar. "Meu pai morreu por conta dos produtos químicos que usava nas plantações", respondeu finalmente, com a voz controlada. "Câncer. Quando voltei da faculdade e assumi a fazenda, prometi a mim mesmo que faria diferente." Foi a conversa mais longa que tiveram desde o casamento. Nos dias seguintes, Miriam passou a acordar mais cedo e acompanhar Edgar em algumas visitas às áreas de produção. Silenciosa no início, logo começou a fazer perguntas, mostrar interesse, apontar detalhes que escapavam aos outros. Tinha uma capacidade natural de organização e um olhar atento para processos que poderiam ser melhorados. Certa manhã, enquanto observavam a colheita do café, Edgar recebeu uma ligação que o deixou visivelmente irritado. "Problemas?" perguntou Miriam quando ele desligou. "O armazém está uma bagunça. Jonas, o gerente, pediu demissão sem aviso. Temos uma entrega importante em 3 dias e a documentação está toda atrasada." Miriam hesitou por um momento. "Posso dar uma olhada?" "Eu cuidava de toda a parte administrativa da loja da minha mãe." Edgar a encarou com uma expressão indecifrável. "Tem certeza? É um trabalho complicado." "Acho que posso ajudar", respondeu ela, com mais confiança do que realmente sentia. O armazém era um galpão enorme, onde os produtos da fazenda eram organizados antes de serem enviados aos compradores. Pilhas de caixas, documentos espalhados, funcionários confusos. O caos era evidente. Miriam respirou fundo, pediu uma mesa, um computador e começou a trabalhar. Durante 3 dias seguidos, praticamente não saiu do armazém.
Organizou documentos, criou um sistema de classificação, treinou rapidamente os funcionários para seguirem um novo fluxo de trabalho, conferiu estoques e reorganizou o espaço físico. Na manhã do terceiro dia, quando os caminhões chegaram para a entrega, tudo estava pronto. Edgar apareceu no armazém para acompanhar o carregamento e ficou visivelmente impressionado com a transformação. Os funcionários trabalhavam com eficiência, seguindo o novo sistema implementado por Miriam. A documentação estava impecável, as caixas organizadas por tipo e destino, o ambiente limpo e funcional. Como você conseguiu isso em tão pouco tempo? Perguntou, aproximando-se de Miriam, que conferia a última lista de itens. Ela sorriu, sentindo-se verdadeiramente orgulhosa pela primeira vez em muito tempo. Organização não é mistério, só precisa de método. E os funcionários são ótimos, só precisavam de orientação clara. Quando o último caminhão deixou a fazenda, Edgar reuniu todos os trabalhadores do armazém. Miriam ficou ao fundo, achando que seu trabalho temporário havia terminado. Mas então, para sua surpresa, Edgar a chamou para ficar ao seu lado. A partir de hoje, Miriam assumirá a gerência do armazém e da logística da fazenda, anunciou ele com a voz firme. O que ela decidir, tem o meu nome. Houve um momento de silêncio surpreso, seguido por aplausos entusiasmados dos funcionários, que já haviam se afeiçoado à nova chefe nos últimos dias. Miriam sentiu o rosto queimar. Nunca havia recebido um reconhecimento tão público, nunca havia sido valorizada por suas habilidades. Naquela noite, no jantar, Edgar parecia diferente, menos distante, mais presente. Você me surpreendeu, disse ele, servindo-se de uma segunda porção do ensopado. Achava que estava fazendo um favor, mas na verdade resolvi um problema sério da fazenda. Miriam sorriu timidamente. Gostei do trabalho. Me senti útil. Você é muito mais do que útil, respondeu Edgar, olhando-a diretamente nos olhos. É competente, inteligente e tem um jeito com as pessoas que eu nunca tive. Foi a primeira vez que jantaram sem longos silêncios constrangedores. Conversaram sobre os planos para o armazém, sobre as novas ideias de Miriam para otimizar o sistema de entregas, sobre a possibilidade de abrir uma loja própria na cidade para vender diretamente os produtos orgânicos da fazenda. Quando terminaram a sobremesa, uma compota de frutas da estação preparada por Dona Zilda, Edgar levantou-se e foi até uma estante na sala de estar. Voltou com uma pequena caixa que estendeu para Miriam. Queria ter dado isso no dia do casamento, mas não parecia certo naquelas circunstâncias. Dentro da caixa havia um delicado anel de prata com uma pequena pedra verde. Nada ostentoso ou caríssimo, mas feito com evidente bom gosto. Era da minha avó, explicou Edgar, a primeira senhora de Santome que decidiu fazer as coisas do Biestuas, seu jeito, contrariando todas as expectativas. Miriam colocou o anel que serviu perfeitamente em seu dedo. Um símbolo não de posse, mas de pertencimento. Naquela noite, ao se recolher em seu quarto, ela ficou um longo tempo olhando para a joia. As coisas estavam mudando, e ela também. A garota invisível que havia sido mandada para um casamento forçado começava a encontrar seu lugar e, surpreendentemente, não era um lugar de humilhação, mas de possibilidades. As semanas seguintes trouxeram uma transformação gradual, mas profunda, na vida na fazenda Santome. O armazém, sob a administração de Miriam, tornou-se um modelo de eficiência. Ela implementou um sistema digital de controle de estoque, treinou os funcionários em novas técnicas de embalagem que preservavam melhor os produtos orgânicos e estabeleceu parcerias diretas com pequenos mercados da região, eliminando intermediários e aumentando a margem de lucro da fazenda. Edgar observava essas mudanças com uma mistura de admiração e curiosidade. Em pouco mais de um mês, aquela mulher tímida que mal conseguia olhar nos olhos das pessoas havia se transformado em uma administradora segura e respeitada por todos, os funcionários. Certa manhã, enquanto tomavam café, Edgar recebeu um telefonema do prefeito de Vale das Flores. O almoço anual dos produtores rurais da região seria realizado no fim de semana, e a presença do casal era fortemente recomendada. Não precisamos ir se você não quiser, disse Edgar após desligar.
Esses eventos são apenas para mostração social e acordos políticos duvidosos. Miriam hesitou. Não tinha boas lembranças de eventos sociais na cidade. Sempre fora a garota discreta no canto, a que ninguém convidava para dançar, a que ouvia comentários maldosos sussurrados quando passava. Mas algo havia mudado nela. Acho que deveríamos ir, respondeu, surpreendendo a si mesma. A fazenda está implementando muitas novidades. Pode ser uma oportunidade de estabelecer novas parcerias comerciais. Edgar a olhou com um novo interesse. Tem razão. E podemos aproveitar para apresentar a linha de produtos processados que você ajudou a desenvolver. No sábado do almoço, Miriam enfrentou um dilema que nunca imaginara ter. Não sabia o que vestir para um evento daquela importância. Seus poucos vestidos eram simples, comprados em lojas de departamento nas raras ocasiões em que ia com a mãe até a cidade maior mais próxima. Estava diante do guarda-roupa aberto, quase desistindo da ideia de ir, quando Dona Zilda bateu à porta. O Sr. Edgar pediu para entregar isso, disse a governanta, estendendo uma grande caixa branca. Dentro dela, Miriam encontrou um vestido, verde esmeralda, elegante sem ser ostentoso, perfeitamente adequado para a ocasião. Junto havia um bilhete escrito à mão. Para a senhora de Santome brilhar com sua própria luz. E, quando desceu as escadas usando o vestido, que parecia ter sido feito sob medida para ela, Miriam encontrou Edgar esperando no hall de entrada. Ele vestia um terno cinza bem cortado, que realçava seus ombros largos e postura ereta. Por um momento, ficou sem palavras ao vê-la. Você está deslumbrante, disse finalmente, com uma sinceridade que a fez corar. A chegada do casal ao evento causou burburinho imediato. Muitos dos presentes não viam Miriam desde o casamento, realizado há quase 2 meses. Esperavam encontrar a mesma moça apagada e insegura. Mas o que viram foi uma mulher confiante, elegantemente vestida, que caminhava de braço dado com Edgar, como se sempre tivesse pertencido àquele mundo. Antônio Medeiros, o vereador cuja filha havia sido recusada por Edgar no acordo comercial que desencadeou toda a situação, observava o casal com expressão azeda. Sua esposa, Carmen, conhecida por liderar o círculo de fofocas da cidade, aproximou-se com um sorriso falsamente cordial. Miriam, querida, que surpresa ver você tão diferente. O casamento parece ter feito milagres, não é mesmo? O veneno nas palavras era evidente. Antes que Miriam pudesse responder, Edgar interveio com voz calma, mas firme. Minha esposa não precisa de milagres, senhora Medeiros. Ela sempre foi extraordinária. A diferença é que agora todos podem ver o que eu enxerguei desde o início. A resposta deixou Carmen sem palavras. Edgar raramente falava em público e nunca com tanta emoção contida. Miriam sentiu o coração acelerar ao ouvir aquelas palavras. Seriam verdadeiras ou apenas parte de um jogo social para manter as aparências? No almoço, foram colocados na mesa principal, junto com o prefeito, o presidente da Associação de Produtores Rurais e outros fazendeiros influentes da região. A conversa girava em torno dos desafios da última safra, quando o prefeito dirigiu-se diretamente a Edgar. Soube que Santome está expandindo a produção orgânica. Uma aposta arriscada, não acha? Os métodos tradicionais sempre garantiram boas colheitas nesta região. Era uma provocação velada. Os métodos tradicionais significavam o uso intensivo de agrotóxicos que Edgar combatia desde que assumira a fazenda. Antes que ele pudesse responder, Miriam interveio, surpreendendo a todos. Na verdade, senhor prefeito, nossa produtividade aumentou 35% desde a transição completa para o sistema orgânico. Sua voz era clara e segura, como se estivesse apresentando um relatório em uma reunião de negócios. E nossos produtos atingem um valor de mercado 40% superior, sem mencionar os benefícios para a saúde dos trabalhadores e para o solo da região, que vinha sofrendo com o empobrecimento causado pelos produtos químicos. Um silêncio surpreso tomou conta da mesa. Ninguém esperava que a esposa de enfeite demonstrasse tanto conhecimento técnico.
O prefeito tentou recuperar o controle da conversa. Impressionante. Edgar sempre soube escolher bons assessores. Miriam não é minha assessora, interrompeu Edgar com um sorriso discreto. É minha sócia e a responsável por toda a logística e comercialização da fazenda. A expansão da linha de produtos processados foi ideia dela, assim como a abertura da loja, que inauguraremos no mês que vem na avenida principal. Mais uma vez, o silêncio. Depois, uma avalanche de perguntas dirigidas a Miriam, que respondeu a todas com conhecimento e segurança. Ao final do almoço, vários dos pequenos produtores locais se aproximaram, interessados em parcerias. O que era para ser uma humilhação social havia se transformado em um triunfo comercial. No caminho de volta para a fazenda, Edgar dirigia em silêncio, mas havia um meio sorriso em seus lábios. Você os deixou sem palavras, comentou finalmente. Ninguém esperava que a coitada da Miriam se transformasse na empresária mais articulada do evento. Miriam olhou pela janela, observando a paisagem familiar com novos olhos. Eu sempre soube falar, só não tinha nada a dizer que as pessoas quisessem ouvir. Edgar diminuiu a velocidade da picape, como se quisesse prolongar a conversa. E o que mudou? Você, respondeu ela simplesmente. Você me ouviu quando ninguém mais ouvia. Quando chegaram à fazenda, a chuva começou a cair, forte, repentina, como acontecia frequentemente naquela época do ano. Correram da garagem até a varanda, rindo como crianças ao se verem encharcados em poucos segundos. No abrigo do alpendre, Edgar olhou para Miriam, o cabelo molhado, o vestido verde colado ao corpo, os olhos brilhantes de alegria, e algo em seu olhar mudou. Sem pensar, inclinou-se e a beijou. Um beijo leve, quase uma pergunta. Miriam ficou imóvel por um instante, surpresa com o gesto inesperado. Depois, lentamente, correspondeu ao beijo, permitindo-se sentir pela primeira vez o que vinha crescendo, entre eles nas últimas semanas. Quando se afastaram, Edgar acariciou seu rosto com delicadeza, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Sei que nosso casamento começou da pior forma possível, disse com voz baixa. Mas quero que saiba que, para mim, você nunca foi um acordo comercial ou uma imposição. Desde aquele dia na capela, você tem sido a maior surpresa da minha vida. Miriam sentiu lágrimas se formando nos olhos. Não de tristeza ou humilhação, como tantas vezes antes, mas de uma emoção nova, que ainda não sabia nomear completamente. Estou aprendendo a confiar nesse sentimento, respondeu com honestidade. Mas ainda tenho medo de me machucar, de descobrir que tudo isso é apenas gratidão ou algo assim. Edgar assentiu, compreensivo. Vamos com calma, temos tempo. Naquela noite, Miriam não conseguiu dormir. Ficou na varanda, observando a chuva diminuir gradualmente, deixando no ar aquele cheiro característico de terra molhada. Pensava em como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. De garota invisível à senhora da fazenda. De casamento forçado à possibilidade de um amor real. Era assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, durante o café, Edgar recebeu uma ligação que o deixou visivelmente preocupado. O que houve? Perguntou Miriam, percebendo sua expressão tensa. Problemas com a cooperativa de pequenos produtores orgânicos que ajudamos a formar, respondeu ele, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. A prefeitura está dificultando a liberação das licenças para a feira semanal. Aparentemente, surgiu uma nova regulamentação depois do almoço de ontem. Miriam entendeu imediatamente. Era retaliação. O sucesso dela e de Edgar no evento social havia incomodado os poderosos locais. O que podemos fazer? Perguntou, já pensando em alternativas. Edgar hesitou. Normalmente eu deixaria para lá. Concentraria esforços em outros canais de venda, mas essas famílias dependem da feira para sobreviver. Então vamos lutar, decidiu Miriam, com uma determinação que surpreendeu a ambos. Não podemos deixar que usem o poder público para prejudicar pessoas inocentes apenas para nos atingir. Edgar a olhou com admiração. Tem alguma ideia? Várias, respondeu ela com um brilho decidido nos olhos. E a primeira é ligar para Carolina. Precisamos de dados, muitos dados, para mostrar o impacto econômico da feira orgânica na comunidade.
Nas horas seguintes, a sala de reuniões da fazenda transformou-se em um quartel-general. Carolina trouxe todos os relatórios de produção dos pequenos agricultores. Miriam contatou uma amiga de infância que trabalhava no jornal local. Edgar acionou seus contatos na universidade onde havia estudado. Estavam preparando uma ofensiva em várias frentes: mídia, opinião pública, embasamento técnico-científico. A garota invisível agora liderava uma pequena revolução. E o mais surpreendente: as pessoas a seguiam, confiavam em suas estratégias, respeitavam suas decisões. Quando a noite caiu, Miriam saiu para respirar um pouco de ar fresco no jardim. Edgar a encontrou sentada em um banco, sob a luz suave do luar que surgia entre nuvens espaçadas. Assustador, não é? Perguntou ele, sentando-se ao seu lado. O quê? Descobrir seu próprio poder. Miriam sorriu, compreendendo exatamente o que ele queria dizer. Durante toda a minha vida, me disseram, com palavras e gestos, que eu não tinha valor, que não era especial, que deveria me contentar com os cantos escuros do mundo. E agora? E agora você brilha, completou Edgar segurando sua mão. Como sempre deveria ter sido. Sob o céu estrelado do interior mineiro, sentados naquele banco de jardim, eles selaram um novo pacto. Não mais um acordo forçado por circunstâncias externas, mas uma aliança verdadeira, baseada em respeito mútuo, admiração crescente e um sentimento que, dia após dia, ficava mais difícil de negar. A batalha pela feira orgânica seria apenas o começo. A notícia da proibição da feira orgânica correu rapidamente pela pequena cidade de Vale das Flores. Os pequenos produtores, muitos deles famílias que haviam investido suas economias na transição para a agricultura orgânica, enfrentavam agora a perspectiva de perder seu principal canal de vendas. Na manhã seguinte à descoberta do problema, a sede da fazenda Santome estava cheia. Dezenas de agricultores, preocupados e confusos, buscavam orientação. Miriam, que nunca imaginou se ver em tal posição, encontrou-se no centro daquela tempestade. Precisamos organizar uma resposta coletiva, disse ela de pé na varanda da Casa Grande, diante de quase 50 pessoas. A prefeitura está usando uma tecnicidade para bloquear a feira, mas sabemos que é retaliação política. Enquanto falava, Miriam avistou sua mãe, Dona Berenice, e sua irmã Luísa entre a multidão. Não as via desde o casamento, e a presença delas ali naquele momento a emocionou profundamente. A primeira coisa que precisamos fazer é reunir todas as licenças e documentações que já foram aprovadas anteriormente, continuou ela, retomando o foco. Depois, vamos dividir tarefas. Precisamos de um grupo para mobilizar a imprensa local, outro para coletar assinaturas dos consumidores da feira, e um terceiro para preparar um dossiê sobre o impacto econômico da produção orgânica na região. Sua voz, antes tímida e hesitante, agora soava clara e confiante. Carolina, ao seu lado, concordava com a cabeça, impressionada com a transformação da nova patroa. No fundo da multidão, Edgar observava tudo com um misto de admiração e preocupação. Admiração pela mulher extraordinária que Miriam estava se revelando ser. Preocupação pelos poderosos inimigos que estavam enfrentando. Quando a reunião terminou e as pessoas começaram a se dispersar, cada uma com tarefas definidas, Miriam finalmente pôde abraçar sua mãe e sua irmã. "Estou tão feliz que vocês vieram", disse, com lágrimas nos olhos. "Temos acompanhado tudo de longe", respondeu. Dona Berenice, olhando a filha com uma mistura de orgulho e espanto. "As pessoas na cidade não falam de outra coisa, a não ser de como você transformou a fazenda Santome." "É verdade", confirmou Luísa, a irmã mais velha. "Minhas entregas de doces aumentaram depois que começaram a associar nosso sobrenome à fazenda. Quem diria, não é?" Edgar se aproximou, cumprimentando a sogra e a cunhada com respeito genuíno. "A senhora criou uma filha extraordinária, Dona Berenice", disse ele com sinceridade. "A fazenda Santome nunca foi tão bem administrada quanto agora sob a liderança dela." O elogio fez Dona Berenice sorrir, emocionada. Por tanto tempo, ela havia se preocupado com o futuro da filha menos afortunada, e agora havia não apenas bem casada,
mas respeitada e admirada por seu próprio mérito. Nos dias que se seguiram, Vale das Flores viveu uma agitação incomum. O jornal local publicou uma série de reportagens sobre os benefícios da agricultura orgânica para a economia da região. Os consumidores da feira organizaram um abaixo-assinado que rapidamente reuniu mais de 2.000 assinaturas, número expressivo para uma cidade de 10.000 habitantes. E o mais surpreendente, várias mulheres jovens da comunidade se voluntariaram para ajudar na campanha, inspiradas pela história de Miriam. "Você se tornou um símbolo", comentou Carolina, enquanto elas organizavam documentos no escritório da fazenda. "As meninas da cidade olham para você e veem possibilidades que nunca imaginaram para si mesmas." Miriam balançou a cabeça, ainda desconfortável com a ideia. "Não fiz nada de extraordinário, apenas sobrevivi. E encontrei alguém que enxergou algo em mim que nem eu mesma via." "Isso é o extraordinário", respondeu Carolina com um sorriso cúmplice. "E pelo que vejo, não foi só ele que enxergou algo em você. Você também está enxergando algo nele, não é?" Miriam corou intensamente. Era verdade. O que começara como um casamento de conveniência, uma punição disfarçada de acordo social, havia se transformado em algo completamente diferente. Edgar, o fazendeiro reservado e taciturno, revelara-se um homem de princípios sólidos, visão de futuro e uma gentileza que poucos conheciam. E ela, a garota invisível que ninguém queria, descobrira em si mesma uma força e uma capacidade que sempre estiveram ali, apenas esperando a oportunidade de florescer. Na véspera da audiência pública que decidiria sobre a liberação da feira orgânica, Miriam recebeu uma visita inesperada na fazenda. Carmen Medeiros, esposa do vereador e uma das principais opositoras de tudo o que Edgar representava, pediu para falar com ela em particular. Intrigada e cautelosa, Miriam a recebeu na sala de estar, onde Dona Zilda serviu café e se retirou discretamente, não sem antes lançar um olhar de advertência à visitante. "Vou direto ao ponto", disse Carmen, após os cumprimentos formais. "Meu marido e o prefeito estão decididos a bloquear essa feira. Não é pessoal, é apenas política." Miriam observou a mulher à sua frente, bem vestida, maquiagem impecável, joias discretas, mas visivelmente caras. Carmen sempre fora uma das líderes sociais da cidade, aquela cujas opiniões moldavam reputações e destruíam possibilidades. "Se não é pessoal, por que veio me avisar?" perguntou Miriam, mantendo a voz calma. Carmen hesitou, algo raro para uma mulher geralmente tão segura de si. Porque você me surpreendeu, Miriam. Todos nós. Ninguém esperava que eu fosse mais do que uma piada", completou Miriam sem agressividade, apenas constatando um fato. Carmen teve a decência de parecer constrangida. "As coisas nem sempre são o que parecem", disse finalmente. "Inclusive esse bloqueio à feira. Não é sobre orgânicos ou pequenos produtores. É sobre poder. Meu marido e o prefeito não podem permitir que Edgar, e agora você, mostrem que há alternativas ao modelo que eles controlam há décadas." A confissão era surpreendente em sua franqueza. "Por que está me contando isso?" "Porque tenho uma filha", respondeu Carmen, olhando pela janela para os jardins bem cuidados da fazenda. "Vanessa tem 18 anos e sempre foi diferente. Não. Se encaixa nos padrões que eu mesma ajudei a criar nesta cidade. E vendo você agora, a maneira como transformou sua vida, como está ajudando outras mulheres a encontrarem seu valor, ela te admira, sabia? Esconde os recortes de jornal com suas entrevistas." A revelação deixou Miriam sem palavras por um momento. Nunca imaginou que pudesse inspirar alguém, muito menos a filha de seus oponentes mais ferrenhos. "O que você sugere, então?" perguntou finalmente. "Que desistamos da feira, que abandonemos todas aquelas famílias que dependem dela?" "Não", respondeu Carmen, surpreendendo-a. "Sugiro que mude de estratégia. Eles esperam um confronto direto, um embate público onde possam usar o poder institucional contra vocês. Mas há outros caminhos." Durante a hora seguinte, as duas mulheres, a socialite influente e a ex-garota invisível, conversaram como verdadeiras estrategistas políticas. Carmen conhecia todos os meandros do poder local,
todas as vulnerabilidades, todos os esqueletos, escondidos nos armários da prefeitura. E Miriam, com sua mente analítica e visão inovadora, começou a vislumbrar uma abordagem completamente diferente para o problema. Quando Edgar retornou das plantações, encontrou Miriam sozinha na varanda, com um brilho decidido no olhar. "O que aconteceu?" perguntou, notando sua expressão. "Tive uma visitante interessante", respondeu ela, contando o encontro com Carmen. "E acho que encontramos uma solução que ninguém está esperando." Na manhã da audiência pública, o salão da Câmara Municipal estava lotado. De um lado, o prefeito, o vereador Antônio Medeiros e outros políticos locais, prontos para usar regulamentações técnicas como arma contra a feira orgânica. Do outro, Miriam, Edgar e dezenas de pequenos produtores, apoiados por uma plateia de consumidores fiéis. O clima era de tensão evidente. O prefeito abriu a sessão com um discurso sobre segurança alimentar e necessidade de maior fiscalização, claramente preparando o terreno para justificar o bloqueio da feira. Quando chegou a vez de Miriam falar, todos esperavam um confronto direto, argumentos acalorados, talvez até acusações de perseguição política. Em vez disso, ela subiu calmamente à tribuna e anunciou: "A Fazenda Santome tem o prazer de informar que acabamos de adquirir o terreno da antiga fábrica de laticínios, na entrada da cidade, onde instalaremos não apenas a feira orgânica semanal, mas um centro permanente de comercialização direta, processamento artesanal e capacitação em agricultura sustentável." Um murmúrio surpreso percorreu o salão. O terreno mencionado, abandonado há anos após a falência da fábrica, era uma das maiores dores de cabeça da administração municipal. Localizado estrategicamente na entrada da cidade, sua degradação progressiva dava uma péssima primeira impressão aos visitantes. "Como parte do projeto", continuou Miriam, "revitalizaremos toda a área, incluindo a praça adjacente e o acesso ao rio, criando um espaço de lazer e educação ambiental para a comunidade. Os custos serão integralmente cobertos pela Fazenda Santome e pela recém-criada cooperativa de produtores orgânicos de Vale das Flores." A jogada era brilhante. Em vez de lutar pela feira no espaço público controlado pela prefeitura, eles criavam um local próprio, independente, ao mesmo tempo em que resolviam um problema urbano crônico que afetava a imagem da cidade. O prefeito e o vereador Medeiros trocaram olhares atônitos. Haviam sido completamente pegos de surpresa. Os estudos preliminares indicam que o projeto gerará cerca de 50 empregos diretos e pelo menos outros 100 indiretos, prosseguiu Miriam, enquanto Edgar distribuía folders com o projeto arquitetônico e o plano de negócios. "Estamos abertos a parcerias com o poder público para ampliar ainda mais o impacto positivo na comunidade." No fundo do salão, Carmen Medeiros observava tudo com um discreto sorriso de aprovação. Sua filha, Vanessa, ao seu lado, olhava para Miriam com admiração evidente. Quando a apresentação terminou, o prefeito se viu em uma situação impossível. Não podia se opor publicamente a um projeto que traria tantos benefícios para a cidade, mas também não queria dar uma vitória a Edgar e Miriam. Optou por uma saída diplomática. A prefeitura aplaude a iniciativa privada e está sempre aberta a parcerias que beneficiem nossa comunidade. Era uma rendição disfarçada de apoio. Na saída da audiência, enquanto recebia cumprimentos e pedidos de mais informações sobre o projeto, Miriam viu Vanessa Medeiros se aproximar timidamente. "Queria saber se vocês precisam de estagiários para o novo centro", perguntou a jovem, evitando o olhar da mãe, que observava de longe. "Estou cursando agronomia na faculdade estadual e..." "Claro que precisamos", respondeu Miriam com um sorriso genuíno. "E tenho certeza que a Carolina ficará feliz em te orientar. Ela é brilhante." Aquela tarde marcou uma virada definitiva, não apenas para a Fazenda Santome e para os pequenos produtores orgânicos, mas para toda a dinâmica de poder em Vale das Flores. A cidade, que por décadas havia sido controlada por um pequeno grupo que determinava quem tinha valor e quem não tinha, começava a experimentar novas possibilidades.
E no centro dessa transformação estava Miriam, a mesma mulher que meses antes havia caminhado para um casamento forçado, com passos resignados e o coração pesado de humilhação. Na volta para a fazenda, Edgar dirigia em silêncio, mas havia um sorriso em seus lábios. "Você foi incrível hoje", disse finalmente. "Conseguiu transformar uma batalha em uma oportunidade para todos." Miriam olhou pela janela, observando os campos que se estendiam até o horizonte. "Aprendi que as melhores vitórias são aquelas onde ninguém precisa perder completamente." Edgar estendeu a mão pegando a dela. "Quando nos casamos, achei que estava apenas fazendo um acordo para evitar um confronto desnecessário. Nunca imaginei que encontraria uma parceira tão perfeita." A palavra perfeita ecoou no coração de Miriam. Durante toda a vida, havia sido definida por suas imperfeições, pelas características que lhe faltavam, pelo que não era. E agora este homem, inteligente, íntegro, admirado, a via como perfeita. Não por ser bonita segundo padrões arbitrários, mas por ser exatamente quem ela era. "Eu te amo", disse ela, as palavras saindo naturalmente, sem planejamento. Era a primeira vez que dizia isso, a primeira vez que admitia completamente o sentimento que vinha crescendo dentro dela. Edgar parou o carro à beira da estrada. Virou-se para ela, os olhos brilhantes de emoção contida. "Desde o dia na capela, quando te vi entrar de cabeça baixa, suportando a crueldade de todos aqueles olhares, algo em mim soube. Soube que você era extraordinária, que tinha uma força que ninguém mais via. E a cada dia, desde então, tenho me apaixonado mais pela mulher que você sempre foi, e que agora todos podem ver." E ali, na estrada de terra que levava à fazenda Santome, sob o céu dourado do entardecer mineiro, eles se beijaram não como parte de um acordo, não como atores em um casamento de conveniência, mas como um homem e uma mulher que haviam encontrado, nas circunstâncias mais improváveis, um amor verdadeiro e transformador. 6 meses se passaram desde a audiência que mudou os rumos de Vale das Flores. O Centro de Agricultura Sustentável, instalado no terreno da antiga fábrica de laticínios, havia se tornado o coração pulsante da economia local. Todas as quintas e sábados, produtores orgânicos de toda a região montavam suas barracas no amplo espaço coberto, oferecendo frutas, verduras, laticínios artesanais e produtos processados para uma clientela cada vez maior, que incluía não apenas moradores locais, mas também visitantes de cidades vizinhas, chefes de restaurantes da capital e até mesmo turistas atraídos pela fama crescente do projeto. No primeiro andar do prédio principal, funcionavam a Escola de Capacitação Agrícola, onde Vanessa Medeiros já se destacava como monitora, e o Laboratório de Análise de Solos, comandado por Carolina. O segundo andar abrigava um auditório para palestras e oficinas, sempre lotado nos dias de evento, e uma incubadora de pequenos negócios rurais, onde jovens empreendedores recebiam mentoria para transformar conhecimentos tradicionais em produtos inovadores. O que antes era um símbolo de decadência econômica, havia se transformado em um modelo de revitalização sustentável, gerando renda, conhecimento e uma nova identidade para a cidade. Miriam observava essa transformação com um misto de orgulho e espanto. Em uma tarde particularmente movimentada, enquanto supervisionava a instalação do novo sistema de irrigação no Jardim Sensorial, um espaço educativo onde crianças das escolas locais aprendiam sobre ciclos naturais, biodiversidade e produção de alimentos, foi surpreendida pela chegada de Carmen Medeiros. "Impressionante o que você construiu aqui", comentou a socialite, olhando ao redor com genuína admiração. "Vale das Flores nunca mais será a mesma." As duas mulheres haviam desenvolvido uma relação improvável nos últimos meses. Não exatamente amizade, mas um respeito mútuo que surpreendia a todos que conheciam a história completa. O orgulho ferido de Carmen havia sido substituído por uma curiosidade crescente sobre o trabalho de Miriam, especialmente depois que sua filha Vanessa encontrara um propósito no projeto. "Temos uma equipe incrível", respondeu Miriam com modéstia.
E contamos com o apoio de pessoas que realmente se importam com o futuro da comunidade. O comentário era uma referência velada ao papel que Carmen vinha desempenhando nos bastidores. Apesar de seu marido, o vereador Antônio Medeiros, ainda manter uma postura oficialmente hostil ao Império Orgânico dos Valen, como chamava. Pejorativamente, Carmen havia se tornado uma aliada discreta, mas eficiente, especialmente quando se tratava de atrair investimentos e parcerias para o centro. Vanessa está radiante com a oportunidade de participar do programa de intercâmbio com a universidade, comentou Carmen, enquanto caminhavam pelo jardim onde plantas medicinais tradicionais cresciam ao lado de hortaliças orgânicas. Nunca a vi tão motivada. Antes ela mal saía do quarto, sabe? Sentia-se tão inadequada. Miriam sorriu, compreendendo perfeitamente o sentimento. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que acredite em nós, que enxergue possibilidades onde os outros só veem limitações. Como Edgar fez com você, observou Carmen, com perspicácia surpreendente. Miriam assentiu, pensativa. E como você está fazendo com Vanessa? Às vezes nos esquecemos que até as pessoas que parecem ter tudo, beleza, status social, dinheiro, também podem se sentir invisíveis de outras maneiras. A observação tocou algo profundo em Carmen, que ficou em silêncio por alguns instantes. Sabe, disse finalmente, cresci ouvindo que a única coisa que importava para uma mulher era ser bonita e se casar bem. Fiz tudo certo segundo esse script, e passei a vida inteira medindo outras mulheres com a mesma régua distorcida. Olhou para Miriam com uma sinceridade que nunca havia demonstrado antes. Peço desculpas por ter sido uma das pessoas que te julgaram injustamente por tanto tempo. Era um momento que Miriam jamais esperara vivenciar. Um pedido de desculpas genuíno de uma das mulheres que mais contribuíra para seu sentimento de inadequação durante toda a vida. O passado está no passado, respondeu com generosidade sincera. O que importa é o que fazemos daqui para frente. Enquanto conversavam, avistaram Edgar chegando com um grupo de visitantes, executivos de uma grande rede de supermercados interessados em criar uma linha exclusiva de produtos orgânicos certificados. Nos últimos meses, ele havia se transformado tanto quanto Miriam. O fazendeiro reservado e taciturno agora falava com paixão sobre agricultura sustentável, liderava workshops para jovens produtores e representava o projeto em conferências nacionais. Seu jeito direto e sua integridade inquestionável haviam conquistado o respeito até dos mais céticos. Seu marido parece outra pessoa, observou Carmen, mais vivo, mais presente. Ele sempre foi assim por dentro, respondeu Miriam, observando-o com carinho enquanto ele gesticulava, explicando algo para os visitantes com entusiasmo visível. Só precisava encontrar seu propósito maior. Acho que todos nós precisamos. Naquela noite, após um longo dia de trabalho, Miriam e Edgar jantavam na varanda da casa grande, aproveitando a brisa suave de início de outono. O céu estrelado do interior mineiro se estendia infinito sobre eles, e o aroma dos jasmins do jardim perfumava o ar. Recebi uma ligação interessante hoje, comentou Edgar, servindo-se de mais um pouco do risoto de cogumelos preparado por Dona Zilda. A Rede Nacional de Televisão quer fazer um documentário sobre o Centro de Agricultura Sustentável. Dizem que somos um modelo de revitalização econômica e social para pequenas cidades. Miriam franziu a testa, hesitante. Não sei se quero toda essa exposição. Foi exatamente o que eu disse, respondeu Edgar, com um sorriso compreensivo. Mas eles não estão interessados em nós especificamente. Querem contar a história do projeto, das famílias envolvidas, do impacto na comunidade. Acredito que pode ser importante para inspirar iniciativas semelhantes em outros lugares. Aquela era uma das coisas que Miriam mais amava em Edgar. Sua capacidade de enxergar além do horizonte imediato, de pensar sempre no bem maior. Nesse caso, acho que vale a pena, concordou ela após um momento de reflexão. Desde que o foco seja no projeto e nas pessoas, não em nós. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apreciando a noite tranquila, até que Edgar falou novamente,
com um tom diferente na voz. Falando em projetos, começou com um brilho diferente no olhar. Tenho pensado muito sobre o futuro. Nosso futuro. Miriam sentiu o coração acelerar. Apesar de todos os avanços em seu relacionamento, de todos os "eu te amo" trocados nos últimos meses, ainda havia momentos em que se surpreendia com a realidade de ser amada tão completamente. "O que tem em mente?" perguntou, tentando manter a voz calma. Edgar hesitou, como se buscasse as palavras certas. "Lembra-se do primeiro dia, quando chegamos aqui depois do casamento? Eu disse que você seria tratada com respeito enquanto estivesse sob meu teto." Miriam assentiu, lembrando-se daquele momento com clareza cristalina. O medo, a incerteza, mas também o primeiro vislumbre de esperança. "Desde então, você transformou este lugar. Transformou esta comunidade. Me transformou", continuou ele com emoção contida na voz. "E agora percebo que nunca te perguntei algo fundamental. O que você quer para o seu futuro? Para o nosso futuro?" A pergunta pegou Miriam de surpresa. Em todos os seus 22 anos de vida, ninguém havia realmente se importado com o que ela queria. Suas escolhas sempre haviam sido limitadas pelas circunstâncias, pelas expectativas, ou pela falta delas, pelos julgamentos alheios. "Eu quero..." começou, surpreendendo-se com a clareza repentina de seus desejos. "Quero expandir o programa educacional do centro para incluir mais mulheres da zona rural. Quero criar uma linha de produtos que valorize o conhecimento tradicional das comunidades locais. Quero que a Fazenda Santome se torne um centro de pesquisa em agroecologia." Parou, percebendo que estava falando apenas de trabalho, de projetos. Edgar sorriu paciente. "Tudo isso é maravilhoso e apoiarei cada iniciativa. Mas perguntei sobre o nosso futuro pessoal, Miriam." Ela respirou fundo, permitindo-se finalmente verbalizar o sonho que vinha crescendo em seu coração. "Quero uma família, Edgar. Não apenas você e eu, mas filhos. Uma casa cheia de vida, de risadas. Quero criar crianças que nunca duvidem de seu valor, que saibam que são amadas exatamente como são." A emoção transbordou em sua voz na última frase. Edgar levantou-se, contornou a mesa e ajoelhou-se ao lado dela, em um eco deliberado daquele momento na capela meses antes. "É exatamente o que eu quero também", disse, pegando as mãos dela entre as suas. "E é por isso que quero te fazer um pedido muito especial." Do bolso, tirou uma pequena caixa de veludo. Dentro dela, um delicado anel de ouro com uma pedra verde, maior e mais elaborado que o anel de prata que ela usava desde os primeiros dias na fazenda, mas mantendo a mesma estética elegante e discreta. "Miriam", disse Edgar, os olhos fixos nos dela, "sei que já somos casados legalmente, mas quero renovar nossos votos, desta vez não por imposição ou acordo, mas por escolha, por amor. Quero que toda a comunidade testemunhe o que já sabemos, que encontramos nas circunstâncias mais improváveis o amor das nossas vidas." As lágrimas que Miriam havia contido durante toda a conversa finalmente transbordaram. Lágrimas de alegria, de gratidão, de uma felicidade tão profunda que quase doía. "Sim", respondeu com a voz embargada, "1000 vezes sim." Nos dias que se seguiram, a notícia da renovação de votos do casal Valen correu pela cidade como fogo em palha seca. Diferente do primeiro casamento, realizado às pressas e cercado de comentários maldosos, este seria celebrado com alegria genuína por grande parte da comunidade. Miriam decidiu que queria uma cerimônia que refletisse os valores que ela e Edgar compartilhavam: simplicidade elegante, sustentabilidade, valorização da comunidade local. Dona Zilda, a governanta que se tornara quase uma mãe para o casal, coordenou os preparativos na fazenda com a eficiência de sempre, mas com uma felicidade nova no olhar. "Sempre soube que vocês dois se pertenciam", confidenciou a Miriam enquanto discutiam o cardápio da festa. "Desde o primeiro dia, quando você entrou nesta casa de cabeça baixa, mas com uma dignidade que ninguém podia tirar de você." Para surpresa de Miriam, sua irmã Luísa e várias mulheres da cidade se ofereceram para ajudar com os preparativos,
incluindo algumas que antes haviam sido suas críticas mais ferozes. As pessoas mudam quando veem exemplos inspiradores, explicou Carolina, que havia se tornado sua melhor amiga e confidente. Você e Edgar estão redefinindo o que significa sucesso e felicidade nesta comunidade. 2 semanas antes da cerimônia, Miriam recebeu um bilhete anônimo em sua mesa, no Centro de Agricultura Sustentável. Era um pedido de desculpas, escrito à mão em papel simples. Por muito tempo fui uma das pessoas que julgaram você injustamente. Hoje minha filha tem você como exemplo e percebo quanto mal causei. Sua força me ensinou que beleza verdadeira está em quem somos, não em como parecemos. Gratidão por transformar meu erro em lição. O bilhete não estava assinado, mas Miriam suspeitava que viera de uma das mães que agora trazia as filhas regularmente para as oficinas educativas do centro. A cidade estava mudando, lentamente, mas inegavelmente. No dia da cerimônia, a capela, de Vale das Flores, testemunhou uma celebração muito diferente daquela primeira. Desta vez, a igreja estava decorada com flores do campo colhidas na própria fazenda, arranjadas em simples vasos de cerâmica feitos por artesãos locais. Desta vez, Miriam usava um vestido feito sob medida, simples mas elegante, que realçava sua beleza natural, uma beleza que agora todos podiam ver, porque ela mesma finalmente a reconhecera. Desta vez, os bancos estavam ocupados por pessoas que realmente se importavam com o casal. Familiares, amigos, funcionários da fazenda, produtores da cooperativa, estudantes do Centro de Agricultura Sustentável. Desta vez, quando o padre fez a pergunta ritual, a resposta de ambos foi alta, clara e carregada de emoção genuína. Enquanto trocavam alianças, simples anéis de ouro feitos por um ourives local, usando material de garimpo sustentável da região, Miriam olhou para Edgar e viu refletida em seus olhos a pessoa que ela havia se tornado. Forte, capaz, amada, digna. Já não era mais a garota invisível forçada a um casamento por humilhação. Era uma mulher plena, escolhendo conscientemente o homem que havia enxergado além das aparências e descoberto o tesouro que todos os outros haviam ignorado. A recepção realizada no Centro de Agricultura Sustentável foi uma verdadeira celebração comunitária. Produtores locais forneceram os alimentos, a decoração utilizou apenas materiais sustentáveis e a música ficou por conta de um grupo de jovens talentos da escola municipal. Crianças corriam entre os adultos, encantadas com o jardim sensorial especialmente iluminado para a ocasião. Idosos compartilhavam histórias de como a cidade havia mudado nos últimos meses. Em um canto, discreto, Carmen e Antônio Medeiros observavam a festa. O vereador, que finalmente começava a aceitar a nova realidade política e social da cidade, parecia desconfortável, mas resignado. Sua filha Vanessa dançava alegremente com os outros jovens, livre e feliz como nunca haviam visto antes. Num momento do brinde, Edgar surpreendeu a todos ao convidar Dona Berenice, mãe de Miriam, para falar. A senhora, visivelmente emocionada, levantou-se com o auxílio da filha mais velha. Quando Miriam nasceu, começou ela com voz trêmula, uma vizinha olhou para o bebê e disse: "Essa aí vai dar trabalho." Na época, achei que era uma crítica, que estava prevendo problemas. Hoje entendo que era uma profecia. Minha filha realmente deu trabalho para todos que tentaram diminuí-la, que não enxergaram seu valor. Uma onda de aplausos espontâneos interrompeu suas palavras. Quando o silêncio retornou, ela continuou. Como mãe, sempre quis protegê-la do mundo, dos julgamentos cruéis, das portas fechadas. Mas hoje vejo que o que ela precisava não era de proteção, mas de oportunidade. De alguém que acreditasse nela como ela é. Olhou para Edgar com gratidão sincera. Obrigada por ser essa pessoa. Carolina também pediu para falar, erguendo sua taça de vinho orgânico produzido na própria fazenda. Quando conheci Miriam, ela era uma recém-chegada tímida, tentando entender seu lugar na fazenda Santome. Em poucos meses, transformou-se na líder mais visionária que já conheci. E o mais incrível, ela faz isso sem perder a gentileza, a síntese, empatia, a capacidade de ver o melhor em cada pessoa.
Olhou para o casal com admiração genuína. Vocês dois nos ensinaram que poder verdadeiro não vem de controlar os outros, mas de libertar o melhor que existe em cada um de nós. A festa se estendeu até tarde da noite. Quando finalmente os últimos convidados se retiraram, Miriam e Edgar caminharam de mãos dadas até a picape que os levaria de volta à fazenda. O mesmo veículo que os transportara após aquele primeiro casamento, mas em circunstâncias tão diferentes agora. Sabe o que estou pensando? Perguntou Edgar, enquanto dirigia pela estrada familiar. No quê? Em como a vida às vezes escolhe caminhos estranhos para nos levar exatamente onde deveríamos estar. Miriam sorriu, recostando a cabeça em seu ombro. Se alguém me dissesse naquele dia em que recebi a notícia do casamento forçado, que estaria aqui agora, tão completa, tão realizada. A garota invisível se tornou a mulher mais influente da região, completou Edgar, com orgulho na voz. E o fazendeiro antissocial se transformou em um líder comunitário. Quem poderia prever? Quando chegaram à fazenda Santome, a lua cheia iluminava os campos com sua luz prateada. Edgar carregou Miriam nos braços para atravessar a soleira da porta. Não por tradição ou superstição, mas como um gesto simbólico de um novo começo. No quarto principal, agora compartilhado pelos dois há meses, velas aromáticas haviam sido acesas, criando uma atmosfera de intimidade e celebração. Tenho um presente para você, disse Edgar, tirando um envelope do bolso interno do paletó. Miriam o abriu, curiosa, e encontrou documentos oficiais, a escritura da fazenda Santome, agora registrada em nome de ambos. Edgar, isso não é... Tá necessário, começou ela emocionada. É sim, interrompeu ele suavemente. É necessário para mim, para que não reste nenhuma dúvida de que somos parceiros iguais em tudo, na vida, nos negócios, nos sonhos. Em uma manhã de primavera, exatamente um ano após aquele primeiro casamento forçado na capela, Miriam acordou sentindo-se ligeiramente enjoada. A sensação persistiu por dias, acompanhada por um cansaço incomum e uma sensibilidade aumentada a certos aromas. Quando finalmente confirmou suas suspeitas com um teste caseiro, sentiu uma onda de emoção tão intensa que precisou se sentar. Esperou Edgar retornar das plantações para compartilhar a notícia. A reação dele, olhos marejados, mãos trêmulas, um sorriso que parecia não caber no rosto, ficaria para sempre gravada em sua memória como um dos momentos mais preciosos de sua vida. Nas semanas que se seguiram, enquanto a notícia da gravidez se espalhava entre familiares e amigos próximos, Miriam se viu refletindo profundamente sobre sua jornada. Certa tarde, enquanto descansava na varanda, observando o movimento dos trabalhadores na fazenda, uma jovem se aproximou timidamente. Era Júlia, uma adolescente de 16 anos que participava das oficinas de empreendedorismo no centro. Senhora, Miriam, começou ela visivelmente nervosa. Queria entregar isso pessoalmente. Estendeu um envelope simples decorado com desenhos feitos à mão. Dentro havia uma carta escrita com a caligrafia ainda em formação de uma adolescente. Antes de conhecer você, eu achava que nascer invisível era meu destino. Agora quero plantar minha própria beleza. Obrigada por mostrar que nosso valor não depende do que os outros veem em nós, mas do que escolhemos ver em nós mesmas. A carta, sincera em sua simplicidade, trouxe lágrimas aos olhos de Miriam. Ela abraçou a jovem, reconhecendo nela a mesma insegurança que um dia a definira. Você tem muito mais força do que imagina, disse, segurando as mãos da menina entre as suas. E o mundo precisa do que só você pode oferecer. Quando Júlia se afastou, Miriam ficou pensando em quantas outras meninas e mulheres haviam crescido acreditando que não eram suficientes, que não mereciam amor ou respeito porque não se encaixavam em padrões arbitrários de beleza ou comportamento. Seu trabalho no centro, percebeu, ia muito além da agricultura sustentável. Estava criando um novo modelo de comunidade, onde valor e dignidade não eram determinados por aparências ou tradições vazias. Sentados, na varanda da casa grande algumas noites depois, observando o pôr do sol tingir de dourado os campos de Santome,
Edgar acariciava suavemente a barriga ainda plana de Miriam. Nossa filha vai crescer em um mundo muito diferente daquele em que crescemos, disse ele com convicção. Um mundo onde ser diferente não significa ser menos, onde beleza tem infinitas definições, onde valor não se mede por aparências ou tradições vazias. Como sabe que será uma menina? Perguntou. Miriam sorrindo. Não sei, respondeu ele, beijando-lhe a testa com ternura. Mas se for, quero que tenha seus olhos, aqueles mesmos olhos que vi pela primeira vez na capela, cheios de dignidade silenciosa, mesmo diante da crueldade. Os olhos mais lindos que já conheci. Miriam suspirou, apoiando a cabeça no ombro do marido. No horizonte, as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu que escurecia gradualmente. A vida que crescia dentro dela era a promessa de um novo capítulo, de uma história que continuaria além deles. O valor não está nos olhos que veem, disse ela, lembrando-se das palavras que Edgar lhe dissera naquele primeiro dia, na capela. Está no coração que reconhece. E juntos, de mãos dadas, continuaram a contemplar o céu noturno, agradecidos pelo destino que, através de caminhos tortuosos e inesperados, os havia conduzido exatamente para onde deveriam estar, um nos braços do outro, construindo um futuro onde o amor era a única medida verdadeira de valor. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Miriam e Edgar tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontre-a aqui clicando à sua esquerda. Se você se emocionou com essa história de superação e amor verdadeiro, não deixe de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e do amor. Qual foi sua parte favorita desta história? A transformação de Miriam de garota invisível a mulher admirada e respeitada? O momento em que Edgar se ajoelhou na capela e surpreendeu a todos? Ou talvez o final, com a promessa de uma nova vida? Conte-nos nos comentários. E não perca nossos próximos conteúdos. Histórias como a de Miriam, mulheres fortes que superam preconceitos e encontram seu verdadeiro valor. Continuarão chegando até você, com a mesma emoção e profundidade que você acabou de experimentar. Até a próxima história.